Que as histórias em quadrinhos são um sucesso, isso a gente já sabe. Mas vocês conhecem a história das HQs ou do inglês as comics? A primeira história em quadrinhos que temos relatos foi criada em 1895 pelo ilustrador Richard Outcault. The Yellow Kid, ou se preferem Garoto Amarelo, era o nome mais conhecido de Michael Duggan. Yellow Kid era uma criança calva e desdentada que sempre usava uma camisola amarela. Hoje em dia, as HQs que mais fazem sucesso são relacionadas ao mundo dos heróis, e quando se trata disso, temos grandes referências como a Marvel e a DC. O mundo dos quadrinhos se tornou tão grande e extenso que hoje em dia existem até especialistas para falar sobre o assunto. Meu nome é Marcelo Luiz Tomé, eu sou fã, colecionador e trabalho com histórias em quadrinhos. Minha paixão pelos quadrinhos começou desde quando eu era bem novinho, né? Meus pais compraram lá os primeiros gibis da Mônica, quando eu estava começando a aprender a ler. Aí depois de um tempo eu conheci os quadrinhos de super-heróis, que foi onde eu realmente me apaixonei por quadrinhos, e a partir daí comecei a colecionar. Na hora de escolher que profissão eu gostaria de seguir, eu olhei lá o guia do estudante e procurei alguma coisa relacionada a histórias em quadrinhos. O que eu posso fazer e misturar histórias em quadrinhos no meio? E o curso que eu encontrei foi de produção editorial. Durante o curso de produção editorial, eu acabei entrando em contato com algumas editoras que trabalhavam com histórias em quadrinhos indiretamente, era uma revista de games, e isso daí já foi o suficiente para eu descobrir, né, que gostaria de continuar com as histórias em quadrinhos, mas não nessa área é, editorial, pelo menos não como funcionário. A partir daí eu fui fazer mais alguns estudos, fiz um mestrado onde eu estudei mais sobre histórias em quadrinhos, então eu sou mestre em comunicação social. Meu objeto, né, foram as histórias em quadrinhos, e a partir desse curso, né, digamos que desse mestrado que eu fiz em comunicação, histórias em quadrinhos, eu também despertei um outro interesse, né, não apenas aquele de pesquisa, mas também de produção mesmo. Então, a partir daí, eu comecei a desenvolver um projeto para uma editora digital de histórias em quadrinhos, e o que me emperrou sempre foi a forma como eu ia captar, né, as primeiras histórias. E diante da dificuldade disso, eu também resolvi encarar uma outra coisa, né, um outro sonho antigo, que era de escrever, né, algumas histórias em quadrinhos. E é aí que eu tenho alguns projetos em andamento, mas como eles estão ainda no momento muito inicial, não dá para adiantar muita coisa. Me chamo Hugo Abud, eu sou o coordenador da Gibiteca em Fio do Centro Cultural São Paulo e vou falar aqui um pouquinho sobre a Gibiteca, né? Bom, o que é uma gibiteca? A gibiteca nada mais é do que uma biblioteca de gibis. É uma biblioteca normal que vocês frequentam, né? Uma biblioteca de faculdade, uma biblioteca pública do bairro, só que só de histórias em quadrinhos. Ela está dentro do Centro Cultural São Paulo, que é o maior centro cultural da América Latina. A Gibiteca ela tem história, ela foi criada em 1991, né, como um projeto especial da Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo. Nisso reuniu artistas, reuniu escritores, cartunistas, e para pensar em elaborar uma gibiteca. Quem montou o projeto inicial foi o professor Álvaro de Moya, né, já falecido aí. Ele montou esse projeto para que criasse um espaço de discussão, um espaço que houvesse um acervo de histórias em quadrinhos dentro da prefeitura, né, dentro da Secretaria Municipal. Aprovaram a ideia, deu super certo. A Gibiteca tem aí essa linda história de eventos, workshops, saraus, a sua forma de organização ela foi pensada com pessoas que colecionam e que gostam de quadrinhos, né? Ela veio para o Centro Cultural no ano de 2000, porque ela ficava na Cena Madureira, né? E o espaço ficou muito reduzido, e aí eles decidiram trazer para o Centro Cultural, porque era uma forma de ter mais espaço, de ter mais visibilidade e fazer a coisa acontecer com mais eventos, trazer público, tudo isso. E deu certo, né? A Gibiteca está aí bastante tempo.
Hoje é o maior acervo da América Latina. Tem uma infinidade de materiais para serem consultados. O nosso público é muito diversificado, então você tem desde adultos a crianças. Final de semana é um outro tipo de público, durante a semana é outro. Em termos de empréstimo, nós temos uma média aí de 15 mil empréstimos por mês, de material, de consulta de material, doação também. A Gibiteca ela sobrevive de doação. O legal disso é que muitas pessoas me perguntam: pô, eu quero montar uma Gibiteca na minha cidade, ou no meu bairro, ou na comunidade, a gente quer montar uma Gibiteca. O ideal é que você sobreviva de doação. Para você comprar uma infinidade de coisas, né? A Gibiteca ela tem hoje cerca de 140 mil exemplares registrados. Eles ficam dentro do arquivo permanente. O que não está registrado, ele fica disponível para o público levar para casa. Então você pode ficar com o material na sua casa. Você pode levar, escolhe até 10 títulos de quadrinho e ficar com eles lendo aí durante 14 dias. Então é semelhante a uma biblioteca mesmo. Você faz um cadastro, traz um documento, um comprovante de residência e monta o teu cadastro e a gente empresta o material para. O que está lançado no cinema é o que eles procuram aqui na Gibiteca. Então, por exemplo, o filme Deadpool 2 agora vai lançar e já tem gente procurando aí o Deadpool aqui na Gibiteca, né? E quando foi lançado o Deadpool 1, por exemplo, é um personagem pouco conhecido, poucas pessoas conheciam o Deadpool. E depois teve uma super procura dele na Gibiteca, inclusive uma super doação também, porque começou a aparecer doação de Deadpool e a gente nem tinha muito contato com o Deadpool. Então é uma linguagem que ela precisa caminhar pelas esferas da cultura geek, da cultura nerd, para sobreviver e para funcionar. Esse é o trabalho da Gibiteca. O que tem em termos de gibi, que a gente conhece, né, aqui é usado, né, do inglês é o comic, né, e no Portugal se diz a banda desenhada, né. No Brasil a gente fala gibi, em homenagem a uma revista da década de 60, pela Rio Gráfica, se eu não me engano. Eu já não sou especialista para poder informar isso, mas teve uma revista que circulou, chamada Gibi. E o termo gibi, se eu não me engano, é um termo do Sul, né, que significa menino levado meio traquinas, menino levado negro, é uma coisa assim. E aí tem a revista em homenagem a esse menino, o Gibi, né, que ficou conhecido no Brasil porque publicava histórias em quadrinhos. Essas histórias em quadrinhos elas vinham de fora, algumas, acho que a grande maioria elas vinham de fora, e eram publicadas nessa revista. Tinha em formato, se eu não me engano, em formato americano e em formato tabloide, um formato maior de revista. E aí vocês podem verificar aqui também na Gibiteca que a gente tem esse acervo.